Então, pessoal, a partir do momento que a gente fez a repicagem, nossas mudinhas já estão no nosso saco de mudas. Qual é a próxima etapa? A nossa próxima etapa, então, é começar a cuidar dessas mudas, né? Fazer o manejo fitossanitário dessas mudas, tá? O que é um manejo fitossanitário, pessoal? É um conjunto de cuidados que a gente precisa tomar dentro do viveiro, né, para proporcionar um ambiente saudável, condições seguras aí para o desenvolvimento das nossas mudas, tá? Eu vou citar cada uma dessas etapas, cada uma dessas práticas que a gente tem para o manejo fitossanitário. Beleza? Vamos lá, então. Então, a gente tem a proteção contra insetos e animais, tá certo? Essa proteção contra insetos e animais, pessoal, nada mais é do que a nossa preparação correta do nosso viveiro e algumas práticas, tá? Por exemplo, a gente colocar muitas das vezes o sombrite encostado no chão, realmente, para que não tenha espaço para que animais entrem por baixo. Caso a gente precise circular dentro do viveiro, a gente tem que fechar e abrir a porta rapidamente ou abrir a fresta que a gente usa para acessar o viveiro rapidamente, para que não tenha o acesso de animais e insetos lá dentro, tá? Então, essa proteção contra animais e insetos é a gente manter, de fato, o nosso viveiro isolado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Criou um buraco no nosso plástico ou no nosso sombrite. Pessoal, não vamos deixar isso acumular, vamos corrigir isso o mais rápido possível, tá? Isso é muito importante. O espaçamento das mudas no viveiro, pessoal, também é muito interessante a gente fazer o espaçamento das mudas. Falei isso na última live. Esse espaçamento das mudas, pessoal, ele garante fitossanidade para o nosso viveiro, ou seja, um viveiro mais arejado, não fica aquele acúmulo de umidade entre as fileiras, entre as nossas mudas, que pode causar aí disseminação de fungos, né? E também faz com que as nossas mudas tenham um melhor aproveitamento de luminosidade, que elas não entrem em uma competição entre si por luminosidade, que isso aí diminui a qualidade das nossas mudas, tá bom? Então, o espaçamento das mudas no viveiro é muito interessante ter um viveiro com mudas bem espaçadas, tá? No nosso livro, pessoal, no nosso e-book, eu falo detalhadamente sobre essa questão do espaçamento, que eu não tenho, como eu falei para vocês, é muito assunto, eu quero jogar muita informação para vocês, mas eu fico limitado por causa da live, né? Por conta do tempo. Eu teria que fazer uma live, como eu falei para vocês, de um mês aqui para a gente poder falar sobre todo o conteúdo que tem no nosso e-book. Então, eu estou passando o máximo para vocês, mas lá no nosso e-book tem detalhamento total sobre cada etapa dessa que eu estou falando para vocês, tá? A gente tem que fazer também o monitoramento das nossas mudas, pessoal. Constantemente temos que visitar nosso viveiro, olhar as condições que nossas mudas estão, tá bom? Caso nós encontremos mudas doentes, a gente tem que fazer o isolamento imediato delas. Imediato, tá? Encontramos foco de doenças, tira essa muda do viveiro, bota ela para outro lugar para isolar elas, tá bom? Para que não dissemine rapidamente a doença ao longo pro nosso viveiro inteiro, né? Temos também que fazer a limpeza do viveiro, pessoal. Não podemos deixar o mato. Se o seu viveiro for dentro da propriedade rural, a gente tem que capinar nosso viveiro, tá bom? Tem que tirar o lixo lá de dentro que às vezes fica, né? Por conta de algum manejo que a gente esteja fazendo, por conta de alguma prática. Então a gente tem que capinar, tem que limpar, tem que manter roçado, tá bom? A manutenção do viveiro, como eu falei para vocês, se a gente encontrar algum problema no nosso viveiro, a gente tem que corrigir ele imediatamente, pessoal. Não pode deixar acumular. Furou o nosso plástico que cobre o telhado do viveiro, a gente tem que trocar. Furou nosso sombrite ou a nossa tela anti-afídio, vamos ter que consertar, pessoal. Não pode deixar acumular, porque isso tudo são vulnerabilidades que a gente cria, tá? A capina manual dos saquinhos de mudas, pessoal, também é muito interessante a gente fazer a capina manual. Quando a gente usa terra como substrato para nossas mudas, normalmente ela vem com um banco de sementes. E à medida que a gente vai jogando água, essas sementes que estão nesse nosso banco de sementes do nosso substrato, elas vão saindo, né? Vão brotando. E a gente tem que fazer a capina disso aí. Porque essas plantas elas podem competir com açaí,
podem podem até fazer com algum tipo de apodrecimento ou trazer pragas e doenças para o nosso açaí, para nossas mudas. Então a gente tem que fazer a capina manual delas, tá? Irrigação das mudas do viveiro, pessoal. A gente tem que irrigar todos os dias nossas mudas no viveiro. Eu vou falar já para vocês mais especificamente sobre essa irrigação, tá? Então a irrigação também é um cuidado de fitossanitário, porque mudas, como eu vou falar para vocês já, mudas bem nutridas, mudas hidratadas, mudas que estão realmente com a sua saúde em dia, são mudas que vão estar menos suscetíveis a doenças e pragas, tá? Então é muito importante que a gente tenha esses cuidados. Não submeter as nossas mudas a estresse hídrico ou também, como eu vou falar para vocês agora, a déficit de nutrientes. Então, a adubação no viveiro também é um cuidado, também é uma prática de manejo fitossanitário, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre irrigação no viveiro, sobre adubação no viveiro, então não se preocupem, fiquem até o final que eu vou falar sobre tudo isso aí para vocês, tá bom? Pessoal, aproveitando, curtam a live, tá bom? Deixe o like de vocês aí no nosso live, tá bom? Se inscrevam no canal, tem muito conteúdo de valor que eu posto aqui. Se inscrevam nas nossas redes sociais, aproveitem essa pequena pausa que a gente está fazendo aqui, só para eu molhar um pouquinho a garganta. Tá bom? Isso aí me ajuda demais, pessoal, me ajuda demais mesmo. Tá? Então, aqui ó, tô mostrando para vocês, pessoal, as plantas que ficam surgindo por conta do banco de semente do substrato. E a gente tem que fazer a capina manual, temos que passar lá de 15 em 15 dias, tirando essas plantinhas de lá que nascem, tá bom? Não é interessante deixar elas ficarem muito grandes. No nosso canal também tem vídeos sobre todas essas etapas do manejo, eu explico eles direitinho lá nesse vídeo. Então, mesma coisa, pessoal, vou deixar na descrição da live para vocês, tá?